nós vamos ler em 2 Samuel capítulo 5, do verso 11, vamos ler o 11, 12, e depois pulamos para o 17 ao 25, ok? Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Ouvindo, pois, verso 17, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas acima das amoreiras, então te apressarás, veja, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. E você diz amém? Amém. Eu quero continuar falando sobre rompendo limites, mas hoje eu quero que você diga para alguém que está do seu lado: Deus vai romper barreiras. Quando nós falamos nesse texto, nós falamos raramente sobre a primeira parte dele, a primeira batalha. Falamos muito mais sobre a segunda, e não notamos que existem detalhes que são cruciais para o significado de Baal-Perazim. No início do texto, ou melhor dizendo, no início do texto que lemos, porque o mesmo texto se repete em 1 Crônicas 14, e o verso que nós lemos, do verso 12, é o que começa o capítulo 14, é praticamente Ctrl C, Ctrl V. A Bíblia diz que o rei de Tiro constrói um palácio para Davi. E Davi, quando recebe o palácio, percebe que Deus o havia realmente feito rei sobre Israel. 15 anos se passaram e ele finalmente sentiu a unção de Deus. A unção nem sempre é sentida de início. Se Davi levou 15 anos para sentir a unção, não fique frustrado se parece que você não se sente ungido. Isso aqui por si só gera uma mensagem, mas tudo bem. A Bíblia diz que os filisteus, quando ouvem que Davi assume o reinado de Israel, não gostam dessa notícia e se levantam para lutar contra ele, por uma simples questão. Antes ele era um simples rei de Judá, agora ele é rei de Israel, ele reunifica toda a nação. Então, se antes ele já era uma ameaça, imagine agora se ele não será uma ameaça maior ainda. Então nós temos que parar ele antes que seja tarde demais, ele venha possuir mais territórios. Quem entende isso, diga amém. Agora, lembre que passaram-se 15 anos desde que Davi foi ungido rei, lá na casa de seu pai, através do profeta Samuel.
Durante 15 anos aconteceu tanta coisa, e uma delas foi que por um período de 1 ano e 4 meses, se não me falha a memória, Davi recebeu guarida, morada, proteção dos filisteus. Você sabe muito bem que os filisteus eram um inimigo antigo de Israel, um inimigo complicado, mas Davi estava fugindo das mãos de Saul, a ponto de que o único local onde Saul nunca iria pensar que ele estaria, seria na terra dos filisteus, e ele se esconde ali e mora no meio deles, porque o rei dos filisteus, o rei Aquis, tinha uma mentalidade muito, sabe, Sun Tzu, muito maquiavélica. Ele tinha uma mentalidade muito carnal, ainda que aparentemente boa, mas os planos do homem parecem bons de início, mas os seus fins são de morte. Então ele de início pensa: Saul é meu inimigo, Davi é inimigo de Saul, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então o rei dos filisteus abre espaço para ele, recebe ele, protege ele. Quem diria que Davi moraria no meio dos filisteus? Quem diria que Davi moraria no meio de um inimigo tão complicado e tão aterrorizante quanto os filisteus? Sabe, irmão, tem coisa na vida de alguém que está do seu lado, talvez ou na esquerda ou na direita, eu não vou falar na tua, porque tem gente que finge que nada de bom aconteceu na vida dele, mas vamos lá. Tem coisa que aconteceu na vida de quem está do teu lado, irmão, que não dá para explicar, só crê quem tem fé ou quem viu. Porque, irmão, se você fosse ouvir o testemunho de alguém iria dizer para você que Deus usou a pessoa que disse que nunca iria abençoar ela, e a pessoa que disse que nunca iria abençoá-la foi a pessoa que abençoou. Deus usou filisteus para abençoar alguém do seu lado. Deus fez com alguém do seu lado o que Deus fez com o próprio Jesus. Você sabe que o Egito foi uma complicação para o povo de Israel, para os filhos de Israel, por 430 anos. Mas por 2 anos o Egito foi uma bênção para Jesus, para Maria e para José. Você lembra que Jesus morou os seus primeiros 2 anos ali, como um imigrante legal, fugindo da mão de Herodes. Então o lugar que foi uma maldição e um problema para uns, agora foi uma bênção, uma vitória para outros. O povo filisteu, que era um problema para Davi, agora por 1 ano e 4 meses foi uma bênção para Davi. E sabe, eu não sei se você vai entender o que eu estou te falando, ninguém gosta de ser manipulado por pessoas, mas Deus manipula pessoas. Eu não falo isso no sentido ruim, falo no sentido bom, porque Deus tem o hábito de conseguir fazer com que a pessoa que disse que nunca ia te abençoar, seja a pessoa que vai te abençoar. E sabe, eu não sei quem entende isso aqui, mas depois de um tempo você começa a ver que pessoas que sempre disseram para você não, depois começam a dizer sim, e aí você entende que ainda que a gente não goste de ser manipulado, Deus tem um jeito de mostrar que Ele é soberano, e Ele é igual a fotografia da capa do Poderoso Chefão. Ele está por detrás mexendo os ventrílocos, Ele está manipulando as coisas para que Ele cumpra a sua boa, perfeita, agradável vontade, porque Deus, Ele é tão soberano que se Ele precisar, Ele cria uma forma de dizer para alguém que disse não para você, diga sim. Agora pare e pense nisso. Se Deus conseguiu fazer um povo que não gostava de Davi, que odiava Davi, abençoar Davi, se Deus conseguiu reverter o não em sim de alguém que Davi não gostava e não gostavam de Davi, será que Deus não pode fazer alguém que você ama e ama você mudar de não para sim? Sabe, isso aqui era para uma mãe, para um pai, para um marido, para uma esposa, para alguém que tem orado por alguém e essa pessoa tem dito não, já dá glória a Deus, porque Deus é capaz de criar uma situação para reverter o não em sim. Olha para alguém e diga para essa pessoa: Deus é soberano, irmão. Davi, ele é informado do ataque dos filisteus, e é interessante que a Bíblia não diz que ele foi informado como Eliseu foi informado dos planos do rei da Síria, no seu leito, na sua cama enquanto dormia. Não, ele não foi informado por nenhum profeta, por nenhum sonho. Tudo leva a crer, e é bem plausível essa hipótese, que ele foi informado como fruto do seu trabalho de 1 ano e 4 meses. Em 1 ano e 4 meses que ele morou ali, a Bíblia diz que Davi era um homem que inspirava lealdade.
E tudo nos leva a crer que em 1 ano e 4 meses que ele morou ali, ele ganhou a lealdade de alguns homens, colocou ali dentro espiões, e dentro dos próprios filisteus haviam pessoas que denunciaram para Davi os planos dele, do rei Aquis. Para alguns isso não vale nada, mas isso para alguns aqui vale muito. Quando Deus está no interesse de te abençoar, Deus rompe limites e Ele faz com que você crie relacionamentos com pessoas complicadas, que não têm a mesma fé que você tem, não servem o mesmo Deus que você serve, mas essas pessoas vão ser usadas para cumprir o propósito de Deus na sua vida e te dar informações de dentro, meu Deus da glória, te dão informações de dentro, e tudo nos leva a crer que foi isso que houve. E quando Davi ouve que eles estão vindo atacá-lo, não por uma razão de vamos vencer quem a gente não venceu antes, pelo contrário, a razão pela qual eles vêm atacá-lo é simples: ele acabou de se tornar rei de Israel, já era complicado como um simples soldado, piorou rei de Judá, agora rei de Judá e rei de Israel, agora lascou, danou-se. Esse homem vai arrancar mais o que da nossa mão? O que esse homem vai arrancar da gente? Se a gente não para esse homem agora, quem vai parar esse homem? Tem pessoa que tem dificuldade em entender o seguinte, irmão, que o que Deus tem para a sua vida é tão grande, envolve territórios e pessoas que estão sob domínio de Satanás, e o diabo, que parou de atacar você por um tempo em áreas da sua vida, está voltando a te atacar agora, porque ele sabe que agora você está prestes a dominar, a expandir o seu território. Deixa eu melhorar isso aqui. Diz para alguém que está do teu lado: você tem noção do que Deus vai entregar na sua mão, irmão? Você tem noção de que Deus tem na sua mão bênçãos para te entregar, que estão hoje debaixo do domínio de Satanás? Deixa eu tentar melhorar. Deus tem debaixo da sua mão territórios para colocar, domínios sobre pessoas, sabe, nos planos do diabo, ele continuaria dominando territórios, posições, locais, pessoas, mas o que Deus tem para dar na tua mão vai liberar. Vamos simplesmente pensar nisso. Se você pensar no tanto que Deus te prometeu, você sabe que a tua promessa não vai abençoar só a tua vida, pelo contrário, Deus não te fez essa promessa pensando em você, é que você é muito egoísta, narcisista e só pensa em você mesmo. Deus te fez essa promessa pensando no bem maior, porque você tem que viver para algo maior do que você. E uma vez que Deus te fez essa promessa, Deus prometeu te dar território no qual pessoas seriam libertas, famílias seriam libertas, vidas seriam transformadas. Aí o diabo agora está tentando te atacar, porque ele sabe: eu não quero perder um território que está na minha mão para você, eu quero continuar escravizando as pessoas que estão debaixo da minha mão, não quero que você liberte elas. Mas diga de novo para alguém que está do seu lado: se você soubesse o que Deus tem para te dar, irmão, você não estaria assustado com esse ataque, você estaria em paz, você estaria de boa na canoa, suave na nave, tomando chá gelado. Irmão, você estaria tranquilo, porque você sabe, o diabo não está querendo que Deus termine de cumprir aquilo que ele começou na minha vida. Deus está para me entregar um território que vai transformar vidas, vai transformar famílias. Você não entendeu? É além do que você, por isso que você não consegue prosperar, porque tudo que você pensa é você. Você nunca entende que você tem que viver para algo maior do que você. Deus tem algo maior do que 4 paredes. Deus tem algo maior do que você, tua esposa, tua família, teu cachorro, teu papagaio, teu gato. Deus tem algo maior que abrange mais pessoas, que abrange mais vidas, que abrange mais famílias. E aí agora o que o diabo está tentando te atacar é porque ele sabe, você está prestes. Aí acha. Prestes a pôr em liberdade o que eu mantive preso, o que eu mantive cativeiro por muito tempo. Quem entende o que eu digo, diga para alguém que está do seu lado: o ataque está valendo a pena, irmão. Agora é complicado, porque o início do capítulo, ou o início do texto que nós lemos, é porque quando eu falo início do capítulo, eu falo baseando em 1 Crônicas 14, que diz o mesmo texto, e no primeiro diz o verso 22, o verso 17, verso 12, sei lá, o verso que a gente leu. E o rei de Tiro construiu um palácio para Davi, e Davi entendeu que o Senhor o confirmara como rei de Israel. 15 anos depois de ser ungido, quando ele viu um palácio feito para ele, ele disse: agora eu entendi
o que Deus fez na minha vida. Esse camarada foi ungido há 15 anos atrás. Aí 15 anos depois, quando ele vê bênçãos materiais vindo, ele finalmente fala: Deus me ungiu mesmo. Para de medir a sua unção pelo nível da sua prosperidade. Houve um tempo em que Davi não tinha nada, fedia esterco de ovelha, fedia abundantemente, porque passava o dia inteiro no pasto. Era um camarada mal vestido, tão mal vestido que Jonatas teve que dar da sua roupa para ele quando ele chegou no palácio. E mesmo assim, fedendo, mal vestido, sem ter uma casa boa para morar, ele era ungido por Deus. O que tem de gente que não entende que você já é ungido por Deus, porque uma pessoa ungida é uma pessoa separada, é uma pessoa no qual o destino que Deus tem para a vida dela é diferente do destino de todas as outras, e você ainda não reconhece a unção. Por quê? Porque você está fazendo igual Davi, você está medindo a sua unção baseado na medida da sua prosperidade. Quando você finalmente vê um palácio, vê um carro bom, vê um aumento de salário, aí você começa a se perceber diferente, você começa a se notar uma pessoa especial, você se enxerga de uma forma maravilhosa, você fala: não, de fato eu acho que eu sou uma pessoa ungida por Deus. Eu sei que você é ungido, não por conta das coisas boas que acontecem na tua vida, mas por conta do tanto de coisa errada que deu, do tanto de coisa errada que veio em cima de você, e não teve poder de te destruir. Eu sei que você é ungido quando você é o tipo de pessoa que está igual Moisés. Você está flutuando e passando por cima de tudo aquilo que deveria ter te matado. O cesto deveria ter virado, deveria ter morrido afogado no Nilo, mas continuou flutuando. Talvez deveria ter batido numa embarcação, sofrido uma fratura craniana, mas mesmo assim não bateu, conseguiu flutuar por cima. Talvez um hipopótamo, um crocodilo do Nilo deveria ter comido ele, mas mesmo assim nada disso aconteceu, ele continuou flutuando, passando por cima, porque uma coisa é fato: quando você é ungido, você percebe a unção baseado no extremo cuidado que Deus tem tido com você. Para e pensa, teve gente que estava com você naquele bar, naquele boteco, e pegou cirrose, ficou com overdose, ele ficou com AIDS, deu tudo quanto é desgraça para ele. Para você não, você estava lá no mundo e Deus já estava te protegendo, Deus já estava já te blindando, Deus já estava já guardando a sua volta, guardando as pessoas, estava impedindo que você fosse ser contaminado por algumas outras coisas físicas ou até mesmo espirituais, palavras que poderiam fazer você cortar os pulsos e se matar de noite, porque Deus já sabia: o que eu tenho na sua vida é tão grande, eu te dei uma unção e eu vou fazer com que você note a unção baseado na proteção. A unção é baseada na proteção, não é baseada na prosperidade. Pare de ficar achando que eu não tenho, eu não posso, e por isso você não é ungido. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: não se engane, irmão, você é ungido. Para de palhaçada, para de dar ouvido para o diabo, você é ungido. Como que eu sei que você é ungido? Olha tanta coisa que deveria ter acabado com a tua vida, arregaçado com a tua vida, arregaçado com a tua família, e não prosperou. A arma foi apontada, o gatilho foi puxado, o projétil saiu, mas a arma não prosperou, porque toda palavra lançada contrária, Deus condenou. Toda seta feita, Deus quebrou. Ele quebra o arco, ele quebra a lança, ele queima os carros do fogo, só para te mostrar: eu te abençoei, eu te ungi. E pare de pensar que eu te abençoei baseado no quanto você tem. Você não tem nada hoje, mas é ungido. Não tem nada de bom, mas é ungido. Não tem carro, não tem casa boa, mas é ungido. Não tem o dinheiro que queria, mas é ungido. Não tem o salário que queria, não é a saúde que queria, mas é ungido. É uma mania. É uma mania que as pessoas têm, porque aqui a gente fala muito sobre dinheiro, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro, eu te ensino muito sobre ele. Mas as pessoas têm uma mania de medir prosperidade por dinheiro. Eu diria que a essência da prosperidade é a proteção. Você mede o quanto que Deus te prospera, quanto você enxerga o tanto que deveria ter te matado e não te matou. Por muito menos o casamento de outra pessoa acabou, e o teu? Deus segurou lá. Deus falou: não, eu tenho uma obra nesse negócio. Por muito menos alguém perdeu um filho,
E Deus colocou a mão lá. Não, peraí. Para mim, uma coisa triste nesse texto é o fato de que 15 anos depois, Davi olhou e falou: eu acho que Deus tinha uma obra na minha vida mesmo. Se fui pobre, não me lembro. Paz, Deus, olha onde é que Deus me colocou. 15 anos atrás, veio o urso e nada. Veio o leão e nada. Veio Golias e nada. Pior de todos, veio Saul e nada. E ele levou 15 anos para entender: eu sou ungido por Deus. Você consegue entender que você foi ungido muito antes de você ter recebido uma bênção material? Quem consegue enxergar que você foi ungido? Diz aí para 3 pessoas, nem que você tenha que andar, mas diga: eu sou ungido, irmão. Deus tem algo na minha vida. Se tu soubesse o que Deus tem na minha vida. Agora, para a gente entrar, você já entendeu o contexto do texto? Você já entendeu a atitude de Davi no início? Agora vamos entrar de fato na história. Eles vão lutar num lugar chamado Vale dos Refaíns. Vale dos Refaíns significa Vale dos Gigantes, porque antigamente ali habitavam gigantes. Aqueles gigantes que se encontraram com as mulheres e Deus os aprisionou, e Deus, por conta do pecado deles, enviou o dilúvio. Aqueles espíritos malignos no qual estão presos no abismo, dentre eles Apolion. Então aquele é um vale chamado Vale dos Gigantes. Mas na verdade aquela é uma terra fértil. É uma terra fértil extremamente produtiva, que dava grande colheita. Mas ali era terra de gigantes. Os lugares mais férteis estão na mão dos gigantes. Os lugares mais produtivos estão na mão de pessoas endemoniadas. Se você não entender isso, você não vai entender qual que é a guerra de Deus, qual que é a guerra do Senhor. Você não vai entender qual que é a razão pelo qual Cristo pagou o preço. Para que este mundo, para que essa terra fértil que saiu de total poder de Deus, voltasse para a mão de Deus totalmente, através de pessoas como eu e você, que somos parte do corpo, e pelas mãos nós podemos possuir de volta o lugar fértil, e entrar no lugar fértil e dizer: até hoje tinha Baal, mas a partir de hoje tem um crente aqui. Jesus, me ajuda, que eu estou com vontade, irmão, de balançar aqui nessa caixa de som, de tanta glória que eu estou sentindo. Você tem noção de que Deus, Ele tem os melhores locais para a tua vida na mão de um demônio, na mão de um endemoniado? E tu tem que ser muito religioso e muito frouxo para não entender que a batalha de Deus é cumprir o que a palavra diz: e a riqueza do ímpio será depositada para o justo. Eu não estou falando em termos financeiros, eu estou falando às vezes de homens e mulheres que estão na mão de uma pessoa errada, e Deus vai transferir da pessoa errada para a sua mão, sabe? Talvez você não queira reconhecer isso, mas você está casado talvez com alguém que estava na mão do diabo, aí Deus arrancou do ímpio, depositou para o justo. Aí hoje é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa, você sabe, ainda bem que alguém consegue glorificar Deus. Deus arrancou da mão do capeta, Deus põe na mão de uma pessoa crente, que era só para te ensinar: eu sei onde a terra fértil está. Não queira fugir, porque vai custar para você uma batalha. Eu sei onde a terra fértil está. Não ouse fugir, porque eu vou fazer você lutar. Por quê? Porque quando você entende do que vai valer a pena, do quanto vai valer a pena, do quanto que isso vai produzir na sua vida, você não vai ter dificuldade de arregaçar as mangas e falar: é um vale de gigantes, eles são gigantes, mas eu tenho Deus de toda a terra, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que nela há. Sabe, foi a mesma coisa com os filhos de Israel, se você lembrar. Quando eles chegam na beira de Canaã, quando eles chegam na borda, na fronteira, Moisés manda os espias. O que eles voltam de lá dizendo? A terra é boa, tudo que está plantando nela está dando, é tudo que Deus falou, mas tem gigantes nela.
tão grandes que a gente parecia como um gafanhoto. Só 2 tiveram coragem de falar: que é isso, rapaz? Cala a boca, vamos fechar a boca, parar de dar lugar para o diabo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo aquilo que Deus prometeu para a gente há de se cumprir. Deus nunca teria prometido algo grande se Ele não tivesse deixado a gente ter a certeza de que o que é grande tem barreira. Eu sei que algo é valioso não olhando para o que tem dentro do cofre, olhando para a segurança que tem antes do cofre. Porque a oposição e as barreiras demonstram o valor que tem lá dentro. Se você entendesse que tudo que você está vendo de obstáculo é apenas um sinal de Deus te dizendo: vai que vale a pena, não seria tão bom se não tivesse tanto obstáculo. É porque tem muito obstáculo que é extremamente bom, é bom demais. Só quem acredita que é bom demais o que Deus te prometeu, olha para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: não foge da batalha, irmão, vai valer a pena, é bom demais. Olha para outra pessoa e diga para outra pessoa: não foge da peleja, o que está do outro lado te esperando é bom demais. A posição que Deus te prometeu é bom demais. A família que Deus te prometeu é boa demais. O ministério que Deus prometeu é bom demais. Oh, meu Deus da glória. Se você entendesse que vai valer a pena, você entenderia que crente é um bicho esquisito, que crente dá glória quando a coisa complica. Crente dá glória quando a coisa fica mais apertada. Que a gente sabe, o diabo nunca estaria lutando tanto se ele não soubesse que tem algo valioso do outro lado. Para mim chegar no ponto que eu quero, acha 5 pessoas, diga para essa pessoa: vale a pena, irmão, vale a pena. Os gigantes podem ter o dinheiro, mas você tem o dono do ouro e da prata. Os gigantes podem ter tamanho, mas só tem tamanho. Você tem o Deus dos exércitos atrás de você. Eles podem estar em grande quantidade, mas você tem um Deus grandão do teu lado. Como diria o trovão, você tem um grandão da Galileia do teu lado. Você tem o poderoso El Shaddai do teu lado. Se crente entendesse o poder dele, nunca ia andar nenhum crente de cabeça baixa quando ele ouvisse o não para o financiamento, o não do médico para a gravidez, o não da pessoa. Ele entenderia o seguinte: eu não tenho o tamanho do gigante, eu não sou gigante, mas eu tenho do meu lado o Deus de toda a terra, o Deus de toda a plenitude. E se Deus disse que é meu, é meu. Não vai ser por força, nem por carne, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Não é o quanto eu suar que vai me dar, mas é o quanto eu orar que vai me dar. Porque se eu suar, a glória é minha, mas se eu orar, aí a glória é de Deus. E Deus vai me dar para que no final eu diga: foi o Senhor quem fez. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, teríamos sido engolidos vivos quando se levantaram contra nós. Mas o Senhor quebrou o arco. Gigante é uma coisa complicada, porque eu vou te falar uma coisa que eu acho que você nunca ouviu, mas você vai entender. Se eu falasse o que é mais difícil você vencer, leão, urso ou gigante, você ia falar gigante. E bom, presta atenção, um gigante ele é forte, mas ao mesmo tempo que ele é grande, ele é pesado. Ele não tem a mobilidade que um urso ou um leão tem. Você desvia muito mais fácil da arma enviada por um gigante do que de um urso e um leão. Porque tudo aquilo que está a mais distância, tudo aquilo que tem mais tamanho, que tem mais peso, você consegue mobilizar muito mais rápido o seu tamanho, o seu peso, se for menor. Se você tem dúvida disso, só você parar para pensar que numa luta, principalmente de defesa, jiu-jitsu, por aí vai, pessoas menores têm uma tendência melhor a vencer. Oh, meu Deus da glória. Sabe, a gente fala: não, mas Golias era complicado. Irmão, para quem venceu o leão e o urso? Esse cara só tem tamanho. Golias é o tipo de problema que é o tipo do Mar Vermelho. O pior já ficou para trás. O que tem na tua frente é grande e só tem tamanho, e tu está se morrendo de medo. Se você parar para pensar, o que é mais ameaçador? O Mar Vermelho ou as pragas? Irmão, o Mar Vermelho é um problema paralisado. As pragas é um problema em movimentação. As pragas é o seguinte: entrou numa casa, não entrou na outra. E se você sair na rua, uma brechinha que você abrir na tua porta, pode entrar. O que eu estou te explicando é uma coisa simples.
Gigante é o tipo de problema que Deus permite vir na sua vida para Ele resolver o que Ele ainda não resolveu antes. O quê? Um sentimento diabólico que você tem chamado medo. Preocupação é uma coisa. Preocupação me faz olhar 2 vezes antes de atravessar a rua. Mas o medo me paralisa e não me faz querer atravessar a rua. Você entende o que eu estou falando? Diga amém. Você tem que lembrar que medo é a ferramenta que o diabo sempre usa para te paralisar. Se cachorro sente cheiro de medo, você não consegue entender que até o diabo sente quando você está com medo. E aí Deus, para vencer o teu medo, porque Ele sabe, você hoje está enfrentando isso, mas amanhã vai enfrentar o vale dos gigantes. Eu vou colocar você para enfrentar um gigante, porque quando você vencer o medo sobre o gigante, você não vai ter dificuldade em vencer o vale dos gigantes. Eu já preguei, já, e você não entendeu. Então eu estou trabalhando em você agora. Eu estou arrancando de você todo o medo, a ponto de que você coloque toda a sua confiança e dependência em cima de mim. Levante a mão de alguém que está do seu lado e receba essa palavra em nome de Jesus. Essa guerra que você está vivendo não é vencida com armas normais, mas com armas espirituais. Por uma simples razão: você mata o urso, o leão com a mão, mas o gigante você vence com pedra. Você vence com aquilo que é espiritual, com aquilo que foi criado por Deus. Homem algum pode criar pedra, foi Deus quem criou, foi o Espírito quem criou e acabou. Agora preste atenção nisso. Se você entender que Deus está te preparando para o que Deus vai trazer na sua vida ainda esse ano, você vai compreender que Deus está arrancando a última gota, o restinho que ainda fica de medo em você, que te trava e te paralisa, tremendo a perna de assinar, de pagar, de dar a entrada, de abrir, de começar, de tentar de novo, porque Deus sabe que dessa vez, se você depositar toda a confiança nele, vai dar certo. E só quem crê nisso, aperta a mão de alguém do seu lado e diga para essa pessoa: esse problema só tem tamanho, irmão. Esse problema não ameaça você em nada. Tudo que esse problema pode fazer é te paralisar. Porque se você parar para olhar para trás, deixa eu perguntar aqui: quem consegue parar e olhar para trás e ver lembrar que tudo que você passou até hoje foi muito pior, foi mais difícil e mais complicado do que o que você está para enfrentar agora? Porque agora você tem sabedoria, agora você está orando, agora você está jejuando, agora você está no caminho de Deus, e agora você tem muito mais chance de dar certo do que quando você deu certo, quando você ainda sequer estava no caminho de Deus. Então isso é razão para você adorar a Deus, porque vai dar certo essa batalha e você vai romper limites em nome. Eles vão para o vale dos Refaíns, ou do Refaim, dependendo da tradução. Vale dos gigantes. Só que antes Davi faz uma coisa poderosa. Ele ora. Ele ora. Ele ora. É um velho inimigo. É um território que ele conhece. Ele tem tudo para vencer, mas ele ora. Ele foi um homicida, foi um adúltero, mas ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque em quase todas as decisões dele, ele colocava Deus na frente e perguntava: vou ou não vou? Faço ou não faço? Não é se eu posso, eu não estou nem aí se eu posso. Alguns de vocês estão fracassados e vão continuar fracassados enquanto você não mudar a tua oração. Você fala como? E Deus está falando: para de perguntar como, só pergunte se é ou não é para ir. Porque se eu falar que é para ir, você não vai ficar preocupado com o como. Se eu falar vai, você sabe, eu vou enviar provisão para você ir. Se eu falar comece, eu vou enviar provisão para você começar. Eu vou te dar palavras de sabedoria para você começar. Ele ora. Por que ele ora? Porque, sabe, se você lembrar, pouco tempo atrás, Davi inventou de levar a arca de volta para Jerusalém, e deu tudo certo. Até que no meio do caminho os bois escorregaram, a arca caiu, um homem morreu, e aí por 3 meses a arca ficou presa na casa de Obed-edom, no meio da estrada. Por quê? Porque Davi começou uma coisa sem oração.
A arca era para ser levada no ombro dos levitas. Ele falou, não, vamos levar de qualquer jeito. E Deus quer que você entenda uma coisa, fazer a coisa certa de qualquer jeito é a mesma coisa que fazer errado. Se tu não ora, a Bíblia diz, Davi desceu à fortaleza. O que Davi fez no físico é o que a gente faz no espiritual quando a gente ora. A gente se fortalece quando a gente ora. Quem desce na oração sempre sobe no sucesso. Sempre, sempre. Ele desce e ele pergunta, vou ou não vou? Faço ou não faço? Enquanto ele está orando, você tem que entender isso aqui. Essa é uma época que para você ter uma resposta de Deus, levava um certo tempo. Você tinha que trazer o urim e o tumim. Você tinha que lançar sorte nas pedras. Era assim no Antigo Testamento. Ele gasta tempo, enquanto ele gasta tempo, lá vem o inimigo. E ele está, vou ou não vou? E o inimigo está vindo. E ele está orando, e o inimigo está vindo. E ele está clamando, e o inimigo está vindo. Alguém ia falar, para de orar porque estamos perdendo tempo. Não está no texto, mas se eu fosse Davi, ou sabe lá se ele falou isso, cala a boca. Orar gasta tempo, mas orar te impede de perder tempo. Orar te faz gastar tempo, mas orar te impede de perder tempo. Olha para mim, enquanto você não entender que orar gasta tempo, mas te impede de perder tempo, você nunca vai entender que você perdeu batalhas em locais que você não deveria ter perdido. Se você tivesse tido a paciência de orar e falar, Senhor, eu vou ou eu não vou. Me diz quando eu faço, com quem eu falo. E deixa quem quiser te chamar de religioso. Quando eles perguntarem para você como é que você chegou lá, você não vai conseguir explicar para eles que foi pela oração. Você só vai poder dizer que foi Deus. Porque quem nunca conseguiu orar de verdade e conseguir receber a bênção de Deus, não acredita que orar vale a pena. Ele ora e ele fala, eu vou ou não vou? Eu não vou dar um passo à frente se o Senhor não falar. Eles são maiores do que eu, mas eu sei que eu sou ungido pelo Senhor. Porque tem gente que ele tem tanta confiança na unção, que ele já sabe. Irmão, preste atenção, para de pôr confiança demais na unção a ponto de não orar. Davi, ele reconheceu que era ungido, veio o problema, e antes que ele saísse lutando, dizendo, não, eu sou ungido, olha o palácio que Deus me deu, olha o que Deus fez. Ele falou, não, peraí, Senhor, eu vou ou eu não vou? E Deus disse, Davi, pode ir, porque eu vou te dar vitória. Pode ir porque eu estou gostando do que você está fazendo. E porque você me busca, eu prometi na minha palavra, que se você me reconhecer em todos os caminhos, eu vou endireitar as suas veredas, eu vou te dizer, não faça isso, não faça aquilo, faça assim, e ouça bem o que eu estou te dizendo, eu já estou acabando. Se você continuar orando, dia após dia durante essa campanha, Deus está para te dar uma direção no qual você vai possuir o que está na mão do adversário, mas Deus disse, é seu. Só quem crê nisso, olha para alguém que está do seu lado e diga, vamos orar, irmão, que se a gente orar, Deus vai mudar. Vamos orar que se a gente orar, Deus vai reverter. Acha aí outra pessoa e diga para essa pessoa, quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, levanta a mão se você puder, ore aí por pelo menos 30 segundos, faça uma oração aí para que Deus te dê sabedoria, faça uma oração rápida aí, para que Deus te continue direcionando, para que Deus continue dizendo para você as palavras certas, porque quem sabe você ora agora, Deus te dá a direção agora, e amanhã você já começa a romper. Quem sabe se você ora agora, você começa a receber de Deus força agora, e amanhã você já começa a avançar, amanhã você já começa a possuir, porque uma coisa é fato, quem ora gasta tempo, mas não perde tempo. Quem ora gasta tempo, mas não perde oportunidade. Você já perdeu muito tempo da tua vida sem ficar orando. Você já perdeu muito tempo da tua vida querendo ficar usando a lógica. Você é muito você é muito carnal. Você depende mais da tua carne. Você depende mais da tua força, do teu cérebro. Você quer colocar no papel, você quer calcular, mas você não consegue entender que na mão de Deus muita coisa não tem lógica. 5 pães e 2 peixes, mas na mão dele vai virar comida para 5.000. É uma questão
queixada de jumenta, mas uma queixada de jumenta vira uma arma, um armamento bélico, e mata 1000 homens de uma vez só. Mas porque você não insiste em quebrar a lógica, você não vive o sobrenatural. Porque quem vive o sobrenatural é quem trabalha na oração, não é quem trabalha na lógica. Porque a lógica diz não vai, mas a oração diz vai que agora, vai que agora, vai que é tua tafarel, vai nessa tua força de Deus, pode ir que eu vou te honrar. É pequeno, mas eu estou do teu lado. Eles são maiores, mas eu vou dar vitória. O vale é grande, mas eu sou maior. No vale dos refainhos dos gigantes, Davi começa a peleja. E agora eu comecei o ponto da verdade. Porque Davi começa a lutar num vale grande, com montanhas dos dois lados, cheios de cadeias rochosas, não tem saída. O exército se espalhou, aumentou o medo, mas Deus falou que é para a gente ir. Se Deus falou que é para a gente ir, Deus vai abrir uma brecha. E a tua Bíblia diz que quando eles foram, Deus abriu uma brecha. Em outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: Deus abriu uma brecha no meio deles. Porque quando Deus promete te dar vitória, Deus nunca prometeu escancarar a porta. Pare de comparar o teu milagre com o milagre do outro. Teve alguém que Deus escancarou a porta, Deus arregaçou, quebrou o caminho, abriu tudo. Tem gente aqui, irmão, que Deus vai abrir uma brecha. É por isso que a Bíblia diz que dentre os 4 seres mais sábios dessa terra, dentre eles está o gafanhoto. Porque o gafanhoto, ele se diminui, ele se espreme para passar debaixo da porta, ele se espreme para atravessar pela brecha. E eu quero saber se você é crente o suficiente para ter fé de que Deus não vai escancarar toda vez a porta, mas você vai conseguir ter força para se apertar e passar pela brecha. Só quem entende o que eu estou falando, olha para alguém e diga para essa pessoa: irmão, eu já me apertei e já passei pela brecha. Eu tive que economizar demais, mas eu passei pela brecha. Eu tive que orar e intercalar madrugada de oração com madrugada de ensino, de estudo, ainda criar um filho e trabalhar o dia todo. Eu passei noites em claro, eu atravessei a brecha, eu me espremi. Então para de invejar onde eu cheguei. Se você não consegue se espremer e passar pela brecha, se você não consegue fazer dobrado, você nunca vai receber o dobro. E Deus te promete: se você entrar pela brecha, se você pegar a brecha que eu abri, eu vou aumentar a brecha, como uma água rompendo a barragem. Eu vou abrir de pouquinho em pouquinho, eu vou aumentar, 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 eu vou aumentar. Quem vier atrás falou: Deus abriu o caminho, mas quem está na frente sabe abriu nada. Deus abriu uma brecha, e quem tem fé pega a brecha. Você sabe qual é um problema que eu tenho com crente? Crente tem mania de criar uma regra em Deus. Se Deus for fazer na minha vida, vai ser igual na tua. Aí eu ouvi você falar que Deus abriu a porta, que Deus escancarou, então Deus vai fazer a mesma coisa por mim. E se Deus abriu uma brecha? Eu vou te dizer o que é uma brecha. Uma brecha, às vezes, é 15 minutos de conversa que você vai ter com alguém que você está tentando trazer para Deus, e essa pessoa nunca veio no culto. Você quer que Deus abra a porta, mas Deus está te dizendo: eu vou te dar a brecha. Eu vou te dar a brecha onde? No cabeleireiro. Eu vou te dar a brecha na fila do mercado. Sabe? Se você não entende que um bom advogado é um advogado que pega brecha, você nunca vai entender que Deus é um Deus que trabalha sempre na brecha. A Bíblia diz: procurei um homem que estivesse na brecha. Eu estou pregando, eu já estou acabando, mas eu quero saber, tem crente aqui de fato que crê que na pequena oportunidade Deus vai aumentar? A Bíblia diz que o que Deus fez foi como se fosse uma água rompendo uma barragem. Você já viu uma água rompendo barragem? Começa com um fiozinho de água, aí vai aumentando, aí vai aumentando, aí vai aumentando, aí pum,
explode, estoura, e aí vem aquela... Foi exatamente isso que Deus fez. Sabe, a Bíblia não dá muito detalhe da batalha, que é para você não querer ficar achando que vai ser da mesma forma com você. Ela apenas dá para você o sinal de que Deus abriu uma brecha, e na brecha que Deus abriu, eles possuíram a vitória. Agora, só para mim terminar com chave de ouro, pergunta para alguém que está do seu lado: irmão, você está entendendo que Deus já está abrindo a brecha? Você está entendendo que Deus está te dando a oportunidade? Quando Davi chega lá e ele possui o território, ele diz: o nome desse lugar a partir de hoje é Baal Perazim, porque o Senhor rompeu brechas. O Senhor deu para a gente o que a gente nunca pensava que poderia ser nosso. Deus deu vitória para a gente no lugar que a gente nunca pensava que a gente poderia ter vitória. Melhor ainda, Deus deu vitória para a gente na terra de Baal. Eis a mensagem, eis a mensagem. A mensagem é essa: aquele local era território de Baal por muitos anos. Nunca o nome de Deus havia sido glorificado ali. Nunca havia tido um crente ali. Aquele lugar estava a quilômetros de Jerusalém, mas o nome de Deus, ali haviam estátuas, ídolos de Baal. E Deus deu vitória para Davi, porque Deus sabia: se eu der para ele o território da mão do inimigo, ele vai me adorar onde eu nunca fui adorado antes. Se eu colocar ele nessa posição, ele vai me glorificar como eu nunca fui glorificado antes. E eu vou te dizer o que Deus mandou eu pregar para alguém. Deus está para te dar uma posição que Ele nunca colocou um crente lá antes. Passou gente lá pintada de crente, mas era crente meia furreca, sequer vivia uma vida de santidade e consagração com Deus. Mas Deus mandou dizer: você vai dizer para a igreja que se eles entenderem que essa peleja ela vai ser vencida, que eu vou abrir a brecha e eu vou dar um território para eles, mas não é para eles desfrutarem, eles vão poder desfrutar, mas eu vou dar o território para eles, para que lá dentro do território eles derrubem todos os ídolos e comecem a glorificar o meu nome como eu nunca fui glorificado. Se eles entenderem isso, diga a eles que eu vou fazer na vida deles o que eu fiz com Davi. Eu vou dar para eles um local onde eu nunca fui glorificado, onde eu nunca fui adorado, mas vai entrar um crente lá e vai falar: esse é o Deus que eu conheço. Quem sabe do que eu estou falando e quem acredita no que eu estou dizendo, levante a mão e receba em nome de Jesus. Tem promoção vindo sobre a tua vida, tem promoção vindo sobre a tua casa, mas você tem que entender que Deus vai exigir que você dê a Deus a glória que lhe é devida, e você diga no final das contas: foi o Senhor quem fez. Eu vou entrar naquele local, naquela prefeitura, naquela secretaria, naquela posição, naquela empresa, vou sentar naquela cadeira. Nenhum crente sentou lá, mas quando eu sentar lá, eu vou dizer para todo mundo: isso aqui não é obra do diploma, não é obra do estudo, isso aqui é obra de Deus. Esse bebê é obra de Deus, esse casamento é obra de Deus, essa empresa é obra de Deus, essa casa é obra de Deus. Isso aqui estava na mão do diabo, mas veio para minha mão e é obra de Deus. Senta só um pouquinho, só um pouquinho. Se Deus puder confiar em você glória, Ele vai te dar um território. Se Deus puder confiar em você glória, Ele vai te dar um território. Sabe por que a gente não vê bilionário, crente mesmo? Sabe por que a gente não vê muito? Porque a maioria pensa que não dá para você ter as coisas do mundo e não ser dominado por elas. E Deus está querendo levantar, eu vou te falar, bilionário cheio do Espírito Santo, para mostrar que onde Baal foi adorado, Deus pode ser adorado, e as coisas não corrompem você, porque dinheiro é neutro, faz bem ou mal dependendo da mão para onde vai.
Irmão do céu, se você entendesse o que Deus está querendo fazer nos últimos dias da igreja, se você entendesse um pouquinho de escatologia, você ia entender que Deus está no intuito de prosperar você em todas as áreas, a ponto de que o teu casamento seja reconhecido, tua família seja reconhecida, teus filhos sejam reconhecidos, toda a tua casa seja reconhecida. E alguém vai perguntar o que foi, e você não vai poder dizer foi terapia, foi, você vai dizer: isso aqui é obra de Deus, isso foi joelho no chão, isso aqui é só quem crê levanta a mão e explode de glória. Adora a Deus aí, porque se você adora, quem crê que Deus vai transferir território, dá um glória a Deus aí. Agora você entende que Deus te prometeu coisas que estão na mão do inimigo, e Deus está falando: sabe por que eu não te dei ainda? Talvez porque eu sei que se eu te dar agora, a glória vai ser tua. Sabe o que significa esse texto? Esse texto significa de um lugar onde Deus nunca foi adorado, até que entrou um crente, e o crente falou: a partir de hoje o nome desse lugar é Deus rompe barreiras. Porque Deus, mas eis a verdade, depois que eles terminaram a luta, os filisteus voltaram para lutar de novo. Porque o inimigo primeiro vem para te matar. Quando ele vê que não conseguiu te matar, então ele não está nem aí para você ficar vivo. Ele só quer arrancar o que era dele, da tua mão, e foi para a tua. Ele quer arrancar de novo essa esposa que estava no mundo, esse marido que estava no mundo, esse filho que estava no mundo. O diabo quer arrancar o Deus desse século, o príncipe desse mundo, quer arrancar de novo. Alguns de vocês estão na segunda peleja, porque a primeira foi: vamos matar Davi. A segunda foi: esquece, não dá para matar, mas vamos possuir de volta o local. Vamos arrancar ele desse emprego, dessa posição. Mas Deus está te dizendo: não pense que tu vai lutar de novo da mesma forma, porque o inimigo do teu próximo sucesso é o teu último sucesso. Tu vai vencer de novo, mas vai ser com outra estratégia. Me ajuda aí, diga para alguém: vai ser outra estratégia, irmão, vai ser outra estratégia. Vai ser outra estratégia. E a estratégia é essa: vocês vão se colocar atrás do exército. Vocês não vão vir de frente, vocês vão se colocar atrás, e vocês vão esperar o sinal. Eu sei que vocês venceram, eu sei que vocês vão vencer de novo, mas nem toda batalha é vencida igual. Tem gente que está lutando a mesma batalha que lutou antes, e Deus está falando: quem disse que vai ser da mesma forma? O inimigo do teu próximo sucesso é o teu último sucesso. Dá mais pé. Então vocês vão esperar por um sinal, porque o sinal que eu der vai ser um sinal de que eu já fui na frente. Eita, Yaxé! Porque nessa peleja, quem vai pelejar sou eu. Na última vocês foram na frente, mas dessa vez, diz aí para 5 pessoas: dessa vez Deus vai na frente, Deus vai na frente. Sossega o facho, fecha a boca, cala a boca, deixa Deus ir na frente. É uma coceira de ir na frente. Ai, mas é porque o quê? Da última vez foi você. Quem disse dessa vez vai ser igual? Agora, o sinal é curioso, porque olha o sinal. O sinal vai ser o seguinte: vocês vão ficar atrás das amoreiras. Quando vocês ouvirem um som de um vento forte passando por cima das amoreiras, vai rápido, vai rápido. Não gasta um dia, vai rápido. Porque não adianta Deus ir na frente. Se Deus foi na frente, você tem que ir atrás, mas tem que ir rápido.
de ficar gastando tempo. Você já viu que Deus foi na frente? Vai rápido, vai essa semana logo. Amanhã já liga, amanhã já faz a proposta de novo, amanhã já vai no médico de novo, já marca o exame de novo. Porque quando Deus começa a fazer, você não pode estar luxo de demorar. Aí Deus disse: o sinal vai ser esse. Quando vocês ouvirem que eu fui na frente, aí vocês saem e vão correndo, porque o som do vento forte vai autorizar vocês irem atrás. Espera aí, a gente viu isso em outro lugar, em Atos 2, Marcos 16, Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, mas antes de sair lutando, espera até o meu sinal, porque se eu não for na frente, os sinais não seguirão aos que creem. Meu Deus. Se eu não mandar o meu espírito antes, vocês não podem fazer nada atrás. E aí no dia de Pentecostes 120 estavam reunidos, e veio o que? Um som de um vento veemente e impetuoso, e quando soprou, um olhou para o outro e falou: agora a gente já pode sair, a gente já pode pregar. E eu já terminei a palavra, mas Deus mandou eu te dizer: se você ouvir o sinal, aí você tem que se apressar e ir logo. E o sinal é esse: eu vou fazer um barulho e eu vou na frente, e depois que eu for na frente, pode vir atrás, porque o que você fizer atrás com a tua espada vai prosperar, mas você não pode usar a tua espada se eu não for na frente preparar e abrir o caminho. Então eu abro o caminho e você vem depois, eu abro o caminho e você vem em seguida, eu abro o caminho e você volta e tenta de novo, eu abro o caminho e aí você vai e se inscreve de novo, eu tento o caminho e aí você vai e se aplica para a prova de novo, eu abro o caminho e você vai e se inscreve de novo, eu abro o caminho e você faz a proposta de novo, eu abro o caminho, eu faço aqui, você faz aí, mas espere eu mandar um sinal. Último ponto. Eis o problema: o barulho foi de um vento, mas os filisteus não ouviram um vento, eles ouviram um grande exército vindo atrás deles. É meio igual o Gideão e os 300. O barulho é um aqui, o barulho é o mesmo lá, mas o ouvido de quem está ouvindo aqui ouviu uma coisa, e quem está ouvindo lá ouve outra. Você sabe o que é adoração? A adoração é o tipo de barulho que você faz aqui, e você acha que isso é ser escandaloso, até que você não entende que isso é uma questão de ser crente, de estar no caminho. Isso não é coisa de Assembleia de Deus. Desculpa, irmão, vamos parar de palhaçada. Na Bíblia não havia Assembleia de Deus, nem presbiteriana, nem batista, mas havia barulho. Porque Deus sabia, no mundo espiritual você não discute, você fecha a boca e me obedece, e abre a boca e faz barulho. Por quê? Porque o teu barulho aqui é som lá fora de que toda obra satânica já foi desfeita, já foi cancelada. E eu tenho que terminar essa palavra dizendo para você isso agora: se você fizer barulho aqui hoje, anota o que eu estou te falando, que eu estou numa campanha séria com você. Essa semana Deus abre caminho, e alguém pode anotar o que eu estou falando. Você vai essa semana tentar de novo e vai dar certo, porque o barulho que você está fazendo aqui no domingo já está arrancando Satanás da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Você faz barulho agora e Deus vai abrindo caminho. Você faz barulho hoje e Deus já vai abrindo as suas veredas. Levanta a mão e faz. Quebrando as